O Pix uniu o povo. Essa é a realidade. O Pix uniu o povo. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico por quê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor tá custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar 81 mil reais por ano, ou seja, pouco mais de 6 mil reais por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo o serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só tá pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janja, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos, tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta, também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com transparência dos gastos públicos, por que não investigar as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com o Lula? Investigar os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo, afinal de contas. Ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF, que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Pelo visto, o governo do PT tem muita dificuldade em lidar com a verdade. Afinal de contas, eu inclusive no vídeo falo que o Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser, e mostrei um histórico disso. Como, por exemplo, a promessa da picanha, que até hoje não veio, como, por exemplo, a promessa de não taxar as compras da China, e estão sendo taxadas, e também a promessa da isenção de imposto de renda também não veio. Ou seja, há um histórico do PT, de fato, de enganar as pessoas. O vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações, e isso é muito mais do que um número, Leandro. Isso é uma demonstração fática de que as pessoas estão indignadas com um Estado que só toma dinheiro e não devolve isso para a população em formato de segurança, de saúde, de educação. Pelo contrário, tem aumentado os gastos da presidência, batido recorde, tem feito festas com dinheiro público, como a Janja fez, e principalmente sendo irresponsável com o dinheiro do contribuinte, e por isso que viralizou, porque é verdadeiro. Eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão, ou seja, inquérito por inquérito,
abrir mais um para mim é entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGE, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, com o Guedel. Saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos. E não quem faz um vídeo com um fundo preto, sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. O Pix, digamos assim, voltou. Você aí, trabalhador informal, entregador de iFood, pedreiro, manicure, trabalhador informal, não mais terá, né, a lupa do governo em cima dos seus gastos. E era fake news, por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? Eles comunicam algo, a gente recebe essa notícia, mostra a verdade, e eles simplesmente dizem que não, vocês são incapazes de entender. Só o governo do PT consegue entender as medidas deles. E se você discorda, ou se você faz um vídeo elucidativo, você é considerado um fascista, um nazifascista, como, por exemplo, não somente o Haddad, mas agora o novo, né, secretário de comunicação do governo, inclusive dou boas-vindas a ele, diz que a oposição ela é fascista. E todo aquele, né, que inclusive está a favor disso ou divulga essas informações também é. Ou seja, se você discorda de mim, você se torna um inimigo. Eu sou o contrário. Eu acredito que a gente precisa concordar em discordar. Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de direita, esquerda, centro, isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo simplesmente tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro e, no fim das contas, poder aplicar ali um imposto que não estava sendo aplicado anteriormente. E essas pessoas, lembrando, são pessoas comuns, trabalhadoras, e que se elas não fazem isso, basicamente elas não conseguem sobreviver. Afinal de contas, o Estado brasileiro custa e muito caro. A pauta simplesmente conseguiu alcançar um cara que fala, não, eu votei no Lula, mas eu me arrependi. A pauta agora é o bolso das pessoas. E não precisa recordar, né? O economy done best, né? Se a economia está indo mal, as pessoas vão abrir os olhos para isso. Se a economia está indo bem, muitas vezes as pessoas ignoram a liberdade de expressão, a liberdade que ela está tendo na rede social, ela não liga. Mas o brasileiro, o amor dele está acabando porque o bolso está ficando mais caro. Por um lado, eu acho isso ruim, porque afinal de contas a gente não pode ter uma visão egoísta das coisas. Você não pode simplesmente votar em alguém porque ele está te prometendo uma picanha, uma cerveja, e o povo brasileiro acabou fazendo isso por conta de promessas fáceis e ilusórias, votou em alguém mesmo com uma extensa ficha criminal, mesmo tendo vários em volta deles com uma extensa ficha criminal, mesmo sendo o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que foi o Mensalão. As pessoas ignoraram isso e, por conta de um discurso fajuto, fácil, as pessoas compraram isso, ou seja, votaram com o estômago. Portanto, eu acredito que é triste saber que as pessoas muitas vezes votam por conta somente do bolso, mas tem que também ver o estrado da realidade do Brasil, que é muito difícil, seja de educação, seja em âmbito cultural, e eu não tenho dúvidas que é a pauta que conseguiu. O Pix uniu o povo, essa é a realidade. O Pix uniu o povo.